Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal do YouTube. Nesse exato momento, quem você tem a oportunidade, ao privilégio de estar podendo cumprimentar mais uma vez a todos os meus amados irmãos em Cristo Jesus, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é deste amigo e companheiro de sempre, o pastor Wagner Dias Cordeiro, capelão do sistema prisional, aqui da minha grande Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Através deste canal, nós estamos se esforçando para poder evangelizar ao nosso Brasil, que é gigantesco, e os quatro cantos do planeta Terra. Você católico, você espírita, você budista, você que não professa credo religioso nenhum, você é considerado como ateu. Agora existe um grupo considerado como ateu. Na minha visão, na minha concepção, são aquele grupo que disse assim: quando a morte física bater na minha porta, morreu, acabou. Você conhece, talvez você é essa pessoa que eu já estou falando e você está se sentindo como ofensa. Mas eu tenho um versículo da parte de Jesus para o teu coração. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Os escritores hebreus dizem assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois se segue-se um juiz. Então, meu prezado amigo ou amiga, vai ter um juiz. Principalmente para as pessoas que pensam assim e dizem assim: morreu, acabou. Não, senhores. Vai enfrentar o juiz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Você não quer enfrentar o juiz, não? Passa para o lado de cá. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Jesus Cristo vai voltar pela segunda vez para buscar aqueles que aguardam e espera para a sua própria salvação. Pastor, quem é que está esperando para a própria salvação? É só o grupo que já passou para o lado de cá. Não é mudar de religião, é você mudar de atitude, mudar de rumo de vida e conscientizar e ter o direito de confessar a Jesus como o único e suficiente salvador pessoal da sua vida. A Bíblia disse lá em Hebreus capítulo 10, versículo 32. Se o ser humano não confessar Jesus como seu Salvador, o versículo 33, Jesus falando que ele nunca vai confessar o nome dessa pessoa perante o Pai dele que está no terceiro céu. Não é a questão do pastor, não é questão de religião, é o próprio Jesus. O próprio Jesus deixou que para o ser humano herdar a salvação, a necessidade dele fazer a confissão para a salvação. Vamos orar e depois nós vamos já estar dando a linha de pensamento aqui, dando sequência a esses estudos temáticos sobre o Deus da matemática na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Soberano do eterno e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui, Pai, para poder ouvir da parte do Teu Espírito Santo, que eu desapareça e que o Senhor apareça na minha vida, que eu venha diminuir e que o Senhor cresça no meu ministério. Muito bem, amigos ouvintes, cristãos ou não cristãos, vamos aqui neste exato momento falar hoje sobre o número 10. Já tem diversos vídeos postados do número 1 ao número 9, inclusive com exceção do número 7, que eu fiz na média de 5 ou 6 vídeos que está postado sobre o número 7. Mas aqui nós vamos fazer o número 10. Só estou fazendo essa colocação para... Eu só estou aqui lembrando as pessoas que vai estar pela primeira vez nos assistindo e acompanhando o meu canal. Eu quero reforçar que já tem aí do número 1 ao número 9 os vídeos postados sobre o Deus da matemática. Então hoje eu vou fazer o número 10. É uma sequência. Então vamos lá. Você sabia que o número 10 simboliza na Bíblia a perfeição na ordem divina, a plenitude humana? Aparece 207 vezes nas Escrituras. Veja bem, vou repetir. Você sabia que o número 10 simboliza na Bíblia a perfeição na ordem divina, a plenitude humana? Aparece 207 vezes na Bíblia Sagrada, ou seja, nas Escrituras. Então vamos lá. A nota máxima da plenitude humana é 10. Você sabia que a nota máxima na plenitude humana é nota 10? A nota máxima
que um professor pode dar para o aluno inteligente é 10. Interessante. Ou seja, a nota máxima que um professor em uma sala de aula ele pode dar para um aluno é 10. Por amor aos 10 justos, por amor aos 10 justos, eu quero fazer a repetição dessa frase. Por amor de 10 justos, que se houver na cidade, Deus não destruiria Sodoma e Gomorra. Ou seja, aquela cidade não ia ser o quê? Destruída. Ou seja, se tivesse 10 pessoas ali justa, o Senhor, o Todo-Poderoso, ele não ia o quê? Destruir a cidade chamada Sodoma e Gomorra. Vamos ver essa referência? Lá em Gênesis, capítulo de número 18, versículo de número 32. Gênesis, capítulo de número 18, versículo de número 32, que ele disse assim: e disse mais, ora, não se ire, ó Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se haveres ali 10, disse, não destruiria por amor dos 10. Mas todo mundo sabe a história, todo mundo tem conhecimento da narrativa da cidade chamada Sodoma e Gomorra, que foi destruída com enxofre, com fogo, que o Todo-Poderoso queimou aquela cidade por causa do pecado. O pecado estava cheirando forte as narinas do Todo-Poderoso. A Bíblia narra que foi tendo um diálogo entre Ló e o anjo do Senhor, e foi baixando, né? Se tivesse ali 10 justos, o Senhor não destruiria? Não. Infelizmente não tinha 10 justos. A Bíblia narra que foi baixando de 50, 45, 40, foi baixando para 30, depois foi baixando para 20, foi baixando para 10, até chegou em um momento de se tivesse até 5, ele não ia destruir aquela cidade. Mas, por incrível que pareça, só havia 4 pessoas fiéis ali. Com a infelicidade da esposa que vai olhar para trás e vira-se uma estátua de sal. Eu quero te dizer sobre este número 10, é rico, é profundo este assunto, é profundo este conteúdo, porque nós vamos focar na sua cabeça aqui, é sobre o número 10. E aí, a Bíblia narra que, infelizmente, só tinha 4. E dos 4 só ficou 3. Olha para cá, aqui, ó. 3. As 2 moças e Ló. Porque a esposa vai olhar para trás e vira-se uma estrada de sal. Meus irmãos, meus amigos, hoje sobre o número 10, esta palavra, que ela é pura, que ela é fiel, que ela é verdadeira, ela é uma comida no sentido espiritual, ela é uma bebida espiritual para a sobrevivência do ser humano. Ninguém vive sem a essência espiritual. Por mais que o ser humano seja cru, por mais que o ser humano não goste nem de ouvir a palavra de Deus, ou tampouco pegar a Bíblia Sagrada para examinar e desbustar, você precisa da essência espiritual. Você precisa da palavra de Deus. E hoje você está vendo aqui sobre, por amor de 10 justos, se houvesse naquela cidade, Deus não destruiria Sodoma e Gomorra. Ele não ia destruir aquela cidade. Infelizmente, aquela cidade ela foi destruída. Ela foi toda detonada, ela foi toda queimada por causa da imundícia do pecado. E trazendo para o século 21, para a geração da nossa atualidade, eu quero te dizer que a própria palavra de Deus está escrita lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 6 e versículo 7. Diz que os céus e a terra que agora existe está
está como se espécie de um tesouro reservado para o fogo até o dia das perdições dos homens ímpios. Também vai ser com fogo. Com a igreja da atualidade, desse canal que às vezes quase muitas pessoas não ficam até o final para ouvir a palavra a qual o Espírito Santo Deus nos usa, pela misericórdia. Mas vai ser detonado, vai ser queimado, com fogo novamente. Vai ser queimado, é bíblico. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 6 e versículo 7. Entendeu? A Bíblia quem diz. A palavra de Deus, ela não tem meio termos. Então aqui nós estamos falando sobre o número 10. O servo de Abraão partiu para buscar uma noiva para Isaque com uma comitiva de 10 camelos. O servo do Deus Altíssimo, presta atenção, irmãos, o servo de Abraão partiu para buscar uma noiva para Isaque com uma comitiva. Tá vendo aqui? Comitiva, essa comitiva de 10 camelos. Gênesis capítulo 24, versículo de número 10. Gênesis capítulo 24, versículo de número 10, que nos disse assim: e o servo tomou 10 camelos. Tá vendo aqui? 10 camelos. 2 camelos do seu senhor. E partiu, pois que todos os bens de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para Mesopotâmia, para a cidade de Naom. Só estou mostrando aqui aonde que está escrito a referência desta comitiva. O que aconteceu? 10 vezes Labão mudou o salário de Jacó. 10 vezes Labão mudou o salário de Jacó. Está aqui em Gênesis capítulo 31, versículo de número 7. Gênesis capítulo de número 31, versículo 7, que nos disse assim: mas vós, pai, me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizeste mal. Interessante, né, meus amados irmãos? A importância do número 10. 10 irmãos de José foram comprar trigo no Egito. 10 irmãos de José foram comprar trigo no Egito. Gênesis capítulo 42, versículo de número 3. Gênesis capítulo 42, versículo 3, que nos disse assim: então desceram os 10 irmãos de José para comprar trigo no Egito. Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. Êxodo capítulo 7, versículo de número 12. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou a vara deles. Está entendendo aqui a importância sobre o número 10, a importância sobre
a questão das 10 pragas sobre-se o Egito, Deus escreveu os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo de número 34, versículo 28. Êxodo, capítulo de número 34, versículo de número 28. Vamos dar uma olhadinha lá. 34, 28. Que nos disse assim: esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão e nem bebeu água. Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Eu estou falando sobre o número 10. 10 vezes os filhos de Israel tentaram a Deus no deserto. 10 vezes os filhos de Israel tentaram a Deus no deserto. Números 14, 22. Números capítulo 14, versículo 22. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. 10 anciãos serviram de testemunho a Boaz. 10 anciões serviram de testemunho a Boaz. Ruth, capítulo 4, versículo 2. Ruth, capítulo 4, versículo 2. Havia 10 dias no templo feito por Salomão. Havia 10 dias no templo feito por Salomão, segundo a Crônicas, capítulo 4, versículo 6. Segundo a Crônicas, capítulo 4, versículo 6. Havia 10 castiçais de ouro no templo de Salomão. Havia 10 castiçais no templo de Salomão, segundo a Crônicas, capítulo de número 4, versículo 7. Segundo a Crônicas, capítulo 4, versículo 7. Havia 10 mesas no templo feito por Salomão. Havia também 10 mesas feitas no templo de Salomão, segundo a Crônicas, capítulo 4, versículo 8. Segundo a Crônicas, capítulo 4, versículo 8. O salmista prometeu louvar ao Senhor com salteiros de 10 cordas. O salmista prometeu louvar ao Senhor com um cordeiro com um salteiro de 10 cordas. Salmos 33, 2. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 19, está escrito que a sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. E em Miqueias, capítulo 6, versículo 7, a Bíblia fala de 10.000 ribeiros de azeites. As palavras dízimo quer dizer 1/10 parte. Isto representa
que o homem pode dar para Deus? Malaquias capítulo 3, versículo de número 10. Jesus contou uma parábola das 10 virgens. Jesus contou uma parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25, versículo 1. Jesus falou dos 10 dracmas. Jesus falou das 10 dracmas. Lucas capítulo 15, versículo de número 8. Lucas capítulo 15, versículo 8. Os 10 leprosos foram purificados por Jesus Cristo em uma única vez? Os 10 leprosos foram purificados por Jesus em uma única vez? Lucas capítulo 17, versículo de número 12 ao versículo 17. Lucas capítulo 17, versículo 12 ao versículo 17. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 19, o apóstolo Paulo fala de 10.000 palavras. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 19, o apóstolo Paulo fala de 10.000 palavras. A igreja de Esmina teria uma tribulação de 10 dias? A igreja de Esmina teria uma tribulação de 10 dias? Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 10. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. O número 10 também significa o fim de um período de provação ou juiz. Quero parar por aqui, agradecer a sua participação, a sua compreensão, e eu creio que dentro deste número 10, esta palavra, dirigida pelo Espírito Santo, falou de forma especial ao teu coração. Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo.